Vamos lá, um colega pediu para fazer o exercício 71 aqui, que ele é um exercício, na verdade, de visualização tridimensional e geometria, né? Então vamos dar uma olhada aqui no enunciado. Tem a ver com essa força de 750 newtons aqui, ó. Então tem um desenho que tem desenhado essa força de 900 e a força de 750. Então o exercício lê assim, ó. Determine as componentes x, y e z da força de 750 newtons. Os ângulos θx, θy e θz que a força forma com os eixos coordenados. Então vamos lá. Eu quero os ângulos que esse vetor, que essa força faz com o eixo y, x aqui, que não está desenhado, e z também, que não está desenhado. Então esses são os pedidos deste problema. Então para resolver esse problema, eu copiei aqui a figura para o CorelDRAW para a gente poder conversar a respeito. Tá bom? Então tá aqui a figura copiada. A primeira coisa que eu vou pedir para você observar é que esse ângulo aqui, ó, o vetor, ele tem uma projeção no plano x, z. A projeção é esse tamanho aqui, ó. O ângulo entre o plano xz e o vetor é esse aqui, ó, tá em vermelho, né? E é 90 menos 35. 90 menos 35 é o ângulo que está em vermelho, tá? Então, esse ângulo aqui, ele vai ser 90 menos 35, tá bom? 55. Então, tá aqui, 55 graus. Não sei se a gente vai precisar disso, mas vou deixar aqui de qualquer forma. Esse ângulo aqui é 55 graus, tá? Agora, a primeira coisa que eu devo notar aqui, vamos começar a fazer o exercício, é que se eu projeto esse vetor lá no eixo y, ó, vamos projetar ele lá. Se eu projeto ele lá no eixo y aqui, ó, a distância entre esse ponto e esse ponto aqui é a componente y do vetor, né? A componente y do vetor. Se observar bem, isso forma um triângulo. Tem aqui a componente y, tem aqui essa projeção aqui, e a gente tem o vetor. Esse ângulo aqui, ó, 35 graus. 35 graus. Esse ângulo aqui é 35, ó. Então, a gente tem o tamanho da hipotenusa, que é o 750, né? E a gente quer descobrir o tamanho dessa altura aqui, ó. Então, como está encostado no ângulo, né? Vai levar o cosseno. Então, a gente começa a resolver esse exercício já calculando a componente y. A componente y é f cosseno de θy, que é o ângulo entre o vetor e o eixo y. No caso ali é 35 graus. 750 vezes cosseno de 35, né? 750 vezes cosseno de 35 vai dar aí 614,36. Tá aqui, então. Essa aqui é a componente y do vetor. Para achar a componente x, e y, a primeira coisa que tem que fazer é projetar esse vetor no plano xz. A projeção desse vetor no plano xz é a distância. Vou pegar aqui e vou riscar. Vou riscar um pouco mais grosso para a gente poder ficar bem nítido, ó. É a distância. Puxa, peraí. É a distância entre esse ponto aqui, né, esse ponto aqui, e a base do vetor aqui, a base da projeção do vetor. Esse tamanho aí é a componente, é a projeção do vetor no plano xz. Esse tamanho que está em preto aí. Tá? Que tamanho que é esse? Ora, se você observar, tem duas maneiras de você calcular. Ou você observa que esse tamanho aqui, ó, é o mesmo que esse tamanho aqui, que inclusive está na frente do ângulo de 35 graus, né? Se está na frente do ângulo de 35 graus, eu vou levar o seno. Então, eu posso calcular aquela projeção, eu posso chamar de FH. Eu posso dizer o seguinte, o F, a projeção da força, vou chamar de FH não, vou chamar de projeção da força no plano XZ. Projeção da força no plano XZ é o próprio valor da força vezes seno de 35 graus. O valor da força é 750 e multiplico pelo seno de 35. Isso aqui, então, vai dar 750 vezes seno de 35. 430, né?
430,18 newtons. Agora, conhecendo o tamanho dessa projeção aqui, a gente pode, então, agora fazer a projeção deste tamanho no eixo X e no eixo Y. Aí agora, o que eu vou fazer aqui vai ser desenhar o plano XZ no meu caderno aqui. Eu vou desenhar aqui, fazer um esboço, tá? Então ali a situação é a seguinte, se você observar bem, você pode voltar o vídeo e ir lá olhar. Você tem o eixo X, você tem o eixo Z para cá. Um esbocinho aqui, tá bem torto. Aí você tem aqui a reta, né? E ela tá fazendo um ângulo de 25. Isso aqui é o tamanho FXZ, a projeção do vetor no plano XZ. Tá fazendo um ângulo de 25 graus com o eixo X. Né? Tá fazendo um ângulo de 25 graus com o eixo X. Portanto, eu consigo calcular a componente Z, que é esse tamanho aqui, como sendo esse tamanho aqui também, né? Esse tamanho aqui é a componente Z. A componente X é esse tamanho aqui. Então, eu simplesmente escrevo que a componente X é o valor do FXZ vezes cosseno de 25 graus. Por sua vez, a componente Z, né, ele é o FXZ vezes seno de 25 graus. Então, FXZ tendo sido calculado antes, 430, então eu vou escrever 430,18 vezes cosseno de 25 graus. Então, 430,18 vezes cosseno de 25 graus resulta aí 389,87, tá? Agora, esse aqui é o resultado, então, da componente X. A componente Z, FZ, vai ser FXZ, 430,18, vezes seno de 25 graus. F de Z vai ser, então, 430 vezes seno de 25. 181,72. 181,72 newton. Então tá aqui componente X, componente Y, componente Z resolvendo a letra A. Na letra B ele pede os ângulos diretores. Bom, θ x é o próprio valor da componente x dividido pela força. Isso aí é o cosseno de θx, né? É a componente x da força dividido pelo valor da força. Componente x da força acabou de ser calculado, 389,87. E o valor da força é 750, foi dado no enunciado. 389,87 dividido por 750 dá esse número aí, ó, 0,55198, etc. Então, o θx é o arco cujo cosseno vale 0,5198, etc. E esse ângulo, ele é, portanto, né, aqui na calculadora a gente vai simplesmente fazer shift, cosseno menos 1 desse número é, então, 58,68 graus. Não precisa de tantas casas decimais, enfim, é o costume. Isso aqui é o ângulo θx. O ângulo θy foi dado enunciados. Na própria figura a gente tem o ângulo entre o vetor e o eixo y. Quanto que ele vale? 35 graus. Então já está respondido isso aqui. 35 graus. E para calcular o θz, é só lembrar também que cosseno de θz é o valor da componente z dividido pelo valor da força. A componente z foi calculada como sendo 181,72 e o valor da força 750. Então, você vai fazer 181,72 dividir por 750, tá? Então, isso aqui vai dar 0,2423, etc. Então, θz é o arco cujo cosseno vale 0,2423. E aí, você vem aqui na calculadora, shift cosseno menos 1 desse número é 75,98. 75
0,98 graus.